Helene por aqui, e esse é mais um episódio do Autocompaixão, Um Olhar Além. E até explicando hoje um pouquinho o nome, que eu não citei até agora. Na verdade, eu fiz meio de bate-pronto. Seria só autocompaixão, eu acabei adicionando um olhar além. Pensando assim de imediato em duas questões, né? Uma que é realmente lançar esse olhar além, falando sobre coisas que não são tão comuns de serem associadas ao conceito da autocompaixão, mas que cabem perfeitamente, como a gente vai ver por aqui. Então eu queria, fazer essa ampliação de leque, estender e ampliar um pouco, o conceito. E outra que é sempre um olhar além, sempre estamos falando sobre o olhar, sobre o ver, sobre a visão. Não é tanto sobre fazer coisas tão diferentes, assim como na terapia também, é sobre esse olhar, mas é a mudança do olhar, é a mudança da visão, do ver, que nos leva a outras coisas naturalmente. Bom, mas hoje eu quero compartilhar um pouquinho. Eu acabei de fazer uma gravação que eu vou postar lá no YouTube. Aliás, no YouTube eu tenho deixado também os episódios por lá, tem uma playlist, chama Autocompaixão, o canal. Antes era Zopa, na verdade, que tem lá o que significa Zopa também, da Elizabeth Metznagel, mas eu acabei alterando para unificar aqui, não ficar tão espalhada com tantos caminhos diferentes, então reunir tudo para o autocompaixão. Mas tem textos lá interessantes da não dualidade, do budismo, e principalmente muitas que levam ao conceito compassivo e autocompassivo. Então eu estou fazendo a mesma gravação aqui para o Spotify, para o YouTube, então talvez você esteja me ouvindo aqui através do YouTube. Caso você esteja, então saiba que também tem disponibilidade de ouvir via Spotify. Eu já estava lembrando muito do conceito, de Wu Wei, que é um conceito do taoísmo, e acabei achando um texto muito interessante, acabei gravando ele, então está disponível aqui, se você estiver me ouvindo no YouTube. Esse é um conceito muito difícil da gente entender, da gente compreender aqui, principalmente, Acredito no Ocidente, talvez o oriental tenha mais habilidade de entendimento aqui, porque também vivencia mais, e é um conceito muito de vivência mesmo. E o conceito de Wei, quer dizer não ação. Ou talvez você já tenha ouvido falar, ação sem esforço. E ele explica aqui que ele chama de não ação é, na verdade, uma ação sem intenção. Não é que não se deixa de fazer algo, mas se deixa de fazer algo com intenção. Ou seja, é uma ação não intencional, Mas aqui ele não detalha muito o que seriam, essas intenções. Então aí eu vou usar um pouquinho de outros conhecimentos para complementar um pouquinho esse texto. Então, quais são as nossas intenções mais comuns, Então, quando a gente pensa em fazer algo, pode ser que venha junto já uma intenção, um propósito. Que propósito é esse? Qual, Aí a gente tem que fazer uma investigação. Muito por trás desse propósito vem uma satisfação, um reconhecimento, uma validação, um elogio, a busca de mais poder, casa, carro, mobília, uma viagem, ajudar alguém. Então, isso, que intenção que é? Então, a gente tem muitas intenções que estão relacionadas ao ego.
a essas partes em nós falantes aqui, a esse barulho interno, ao medo da falta. Então, esse agir, essa ação que seria danosa, digamos, né? Esse conceito intencional. E aqui para a gente é difícil compreender isso, né? Mas é como se a gente colocasse à frente esses desejos do ego, como se a segurança que a gente busca dentro de uma intenção, por exemplo, ela não pudesse ser sustentada naturalmente, como se o amor que a gente busca, a falta do abandono, né, o medo do abandono, de então buscar alguém para não ficar sozinha, por exemplo, como se a gente se segurasse aqui nesse aspecto do mundo, como se a gente não tivesse garantias internas da nossa interdependência, da nossa presença, do nosso eu absoluto, de garantia de que isso é naturalmente suprido. Então, sei lá, quando a gente faz uma poesia ou resolve escrever um livro, qual a intenção? É mais uma criação nesse mundo, né? Muitas vezes a intenção que a gente tem também pode não ser tão longe assim. Pode ser simplesmente uma fuga também, de não olhar para nós, né? De estar fugindo de algo, não olhar para essa dimensão também de sofrimento. Eu sempre fui bastante criativa, sempre tive uma mente muito facilmente criativa. E teve um momento da vida que eu fiquei muito questionando toda essa criatividade, né? Se ela não estava me arrastando, né, para longe de coisas que eu poderia estar olhando. E descobri que realmente estava, né? Levei um tempo, ainda lido um pouco com isso, né, com essa adequação toda aqui, sem deixar de fazer, mas olhando muito com uma preciosidade de lente de aumento para as intenções, para as motivações. E aí, nesse texto, ele fala muito do silêncio, né, do recurso da meditação, de se colocar no silêncio interior, porque nesse silêncio, naturalmente, a gente entra no fluxo, né, da vida. Naturalmente, a gente sabe o que fazer. É como se a vida estivesse nos conduzindo. Todo mundo que já passou por processos, né, assim, de silêncio, de meditação, sabe o quanto isso é real, né? Por isso que eu digo que é muito difícil entender o conceito se a gente não vivenciar. E aí a gente descobre, né, esse lugar muito fluido que nos leva muito naturalmente a tudo aquilo que em algum lugar da gente é desejado, digamos, que em algum lugar nos perpassa, né, ou que a vida coloca até de modo muito melhor do que a gente imaginaria. Então, acho que, né, eu falo de uma experiência própria, imagino que outras pessoas aqui ouvindo também já tenham atido. E aí, quando a gente fala de compaixão, na compaixão está incluído um nível de ação, né? Daí a gente volta aqui para a história da ação. Então, a compaixão, ela vai além da empatia, porque a empatia não tem, né, exatamente a ação incluída, mas a compaixão teria, né? Nem que seja uma intenção. E aqui a gente volta para a palavra intenção. Mas talvez, né, nessa forma de, às vezes, fazer uma oração,
de dar um telefonema para alguém, às vezes não ajudar muito diretamente, às vezes não, né, não existem possibilidades. E aqui é um lugar muito delicado, né, de ajuda, de ação, porque tem que entrar muita sabedoria aqui. E acho que uma das sabedorias que a gente não olha tanto é de observar as nossas intenções, né, para essa ajuda também. Porque se a gente conseguir estar também em meditação, estar numa intimidade, estar numa atenção plena com a pessoa, né, falando aqui em compaixão, a gente pode ter outras respostas. E na autocompaixão, se a gente pensar em ação, né, aqui requer ainda mais intimidade, né? Requer olhar ainda mais profundamente para essas motivações, para essas intenções, para esses eus, para essas nossas partes. Eu não lembro exatamente de onde eu já li isso, né? Que fé é fazer. E acho que a gente tem que ter cuidado com essa frase aí também, né? Porque a gente tem muita fé no fazer. Só que a gente não sabe muito bem fazer, né? O fazer pode acabar destruindo o mundo, né? Aliás, até como esse texto ele acaba também falando ao final, né, da questão da relação do homem com o mundo, que se nós tivéssemos menos, né, pensamentos e mais consciência, nós estaríamos num mundo muito mais legal. Essa foi a reflexão de hoje, reflexão difícil, reflexão que talvez leve a mais reflexões, né? Se você quiser colocar por aqui, dividir o seu pensamento. Aqui é uma ideia de troca, né? Também, claro, não estou colocando, impondo nada, trazendo um pouco dos meus conhecimentos, das minhas vivências pessoais, de atendimentos, de outros compartilhamentos, dos mestres, né? Também como aprendiz, como parte, né, de aprendizados e como parte de aprendiz. Mas é isso. Até o próximo episódio.